A partir de então, passaremos a ter uma instrução sobre o preenchimento do boletim de ocorrência utilizado pela nossa PMPE. Antes disso, é salutar, comentar um pouco algumas considerações a respeito do preenchimento do boletim de ocorrência. Falar um pouco da sua importância, pois o boletim de ocorrência é, sem dúvida nenhuma, um dos documentos mais importantes produzidos pela Polícia Militar. As informações nelas contidas são de suma importância, podendo ser cruciais no desfecho de um processo judicial, visto terem sido colhidas ou observadas ainda no calor dos acontecimentos, ou seja, no local onde aconteceu o fato delituoso que virou um processo criminal. É através do boletim de ocorrência que se leva ao conhecimento da autoridade policial ou judiciária a notícia do crime, fornecendo-lhe uma série de dados, como nome dos agentes envolvidos, vítimas, testemunhas, vestígios encontrados, instrumentos e produtos do crime, entre outras. É também um precioso meio de resguardo da legalidade em que se pautou a ação ou operação policial. Particularidade do BO. O BO é constituído de vários campos, principalmente descritivos, a fim de serem relacionados dados como qualificação dos envolvidos, materiais apreendidos, integrantes da equipe policial que realizou a prisão, entre outros. O preenchimento desses campos é de forma intuitiva, sem muita dificuldade. A dificuldade aumenta no campo dados complementares da ocorrência, onde o policial narra os fatos que devem conter dados extras e observações encontradas na cena de crime, onde essas informações serão cruciais para a elucidação do fato e do encaminhamento da ocorrência até a delegacia. Quanto ao preenchimento do boletim de ocorrência, devem fazer algumas perguntas: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Quem? Quem são os personagens que estão envolvidos nesta ocorrência? Que? Quais foram os atos praticados, o enredo, o recheio, as informações cruciais que fizeram com que este fato fosse registrado e acionado uma equipe da Polícia Militar. Quando? Dia, hora, momento, onde? O local da ocorrência. Como foi? O modo como se desenvolveram os acontecimentos. E por quê? O que foi que motivou e qual foi a causa dos acontecimentos? Claro, essas informações, se sabida o motivo. Então, é crucial responder no boletim de ocorrência essas informações. No histórico do BO, deve-se selecionar fatos relevantes e evitar que acontecimentos se amontoem sem nenhum significado. Os dados que forem lançados em campos parametrizados não precisam ser repetidos no histórico, exceto se forem importantes para a narrativa. Pessoal, na lavratura do BO, nós temos que ser sucintos, devemos ser objetivos, não devemos ser prolixos no relato de informações. O fato de serem objetivos também busca-se, na objetividade, também clareza nas informações. Não vamos confundir clareza das informações com informações prolixas. Em observância aos princípios da legalidade e motivação, o relator da ocorrência deve fundamentar as ações e as providências que foram adotadas, principalmente aquelas que forem coercitivas, como o uso da força, prisões, apreensões e muitas outras informações que achar necessária no registro da ocorrência. Deve expor de forma lógica e objetiva os motivos de fato e de direito que os levaram a adotar tais medidas. Outro fator de grande importância é que o policial militar ele não pode afirmar em seu BO informações que necessitem de um laudo pericial. Por exemplo, num acidente de trânsito, o policial militar ele não pode concluir quais dos condutores deu causa ao acidente. Nisso aí precisa de um laudo pericial, onde tem um perito criminal, onde vai avaliar as circunstâncias que foram observadas no local do crime e vai emitir um parecer.
ele não pode afirmar que uma substância encontrada é um entorpecente. Nesse caso, deve descrevê-la de maneira genérica. Exemplo: substância esverdeada semelhante à maconha, pó branco semelhante à cocaína. Então, ele registra no boletim de ocorrência e vai ser feito um laudo pericial, e nesse laudo vai comprovar se aquela substância é droga ou não. Iniciaremos agora a falar especificamente dos campos a serem observados no boletim de ocorrência utilizado pela nossa Polícia Militar. Nós temos aqui o brasão do Estado de Pernambuco, onde contém o número de série ao lado, número de série daquele boletim de ocorrência, e os nomes: Estado de Pernambuco, Secretaria de Defesa Social, boletim de ocorrência. Alguns BOs podem até conter o nome embaixo, Polícia Militar. Haja vista que nós temos uma corporação irmã, né, uma co-irmã, que é a Polícia Civil, que também registra suas ocorrências em BOs idênticos ao utilizado pela Polícia Militar. E a gente chega até a pensar, né, se esses BOs são idênticos, então um dia chegaremos a um único BO, onde a lavratura do boletim de ocorrência pela Polícia Militar, quando a ocorrência for encaminhada para a delegacia, já fique lá registrado através da tecnologia, né? Vamos utilizar a tecnologia, onde quando o policial civil puxar pelo computador, já vai estar o registro do boletim de ocorrência, inicialmente identificado pela Polícia Militar, ainda no local da ocorrência. E tem ainda ali no campo da numeração do BO, essa numeração do boletim na capital será fornecida pelo CIODES, e no interior do estado geralmente é fornecido pela Central de Operações do batalhão da qual aquela guarnição está vinculada. Pronto, iniciaremos agora a instrução campo a campo dentro do boletim de ocorrência. Teremos aqui unidade operacional. Aqui é o campo a ser preenchido contendo a unidade da qual o policial militar pertença. Aquela guarnição que está envolvida na ocorrência, que vai iniciar a lavratura da ocorrência, preenche aqui a sua unidade da qual ele pertence. Onde aqui a circunscrição, que é a área onde ele atua, que área aquela guarnição está atuando. Temos aqui também depois a data do registro, então 11/2/2016, aqui é um exemplo, o horário em que aconteceu o fato, e aqui é o último campo a ser preenchido do boletim, que é o número de folhas e o total de folhas. A gente geralmente preenche aqui no final, após toda a ocorrência ser concluída. Descrição da natureza. Qual foi o fato delituoso? Ou qual foi o fato a ser registrado por aquela guarnição? Invasão do domicílio, houve um crime de dano, um furto à residência, aconteceu um homicídio, um sequestro, um acidente de trânsito, uma perturbação do sossego, enfim, descreve a natureza da ocorrência e não coloca a codificação. Essa codificação aqui é coisa que foi utilizada no passado, no antigo ROP, se existia aquela codificação de ocorrência. Um exemplo clássico que temos uma ocorrência com pessoas que tenham problemas mentais, chamadas de A02. Então, acontecia ali, na descrição da natureza, botava a ocorrência com A02. Já se sabia, né? A ocorrência com pessoas que têm uma deficiência mental. Novamente aqui, né? A data do fato em si. Observamos aqui que a data do fato é diferente da data do registro. Pode ser a mesma data, Barros? Pode ser a mesma data. Mas, por exemplo, o fato aconteceu aqui às 23h30 do dia 10/2/2016. Porém, quando ele chegou na delegacia lá, delegacia de plantão, ou a delegacia onde foi registrada, chegou lá às 00h45, já no dia 11. Então aqui é a data do registro, 11/2/2016, às 0h45. Mas a data do fato foi no dia 10 ainda, às 23h30. Na ocorrência em si, houve apreensão de alguém, se sabe quem foi que causou aquela ocorrência, aquela ação delituosa. Se sabe, coloca autoria conhecida. Se não sabe, autoria desconhecida. O crime foi consumado ou foi tentado? A exemplo, o cara tentou realizar algum disparo de arma de fogo para
matar uma outra pessoa. A pessoa foi baleada, foi socorrida e sobreviveu. Então o crime foi tentado. O crime foi tentado. Ah, chegou e registrou um cadáver já lá. Então o crime foi consumado. Dentro do outro campo aqui, se o crime foi culposo ou doloso. Se teve ou não a intenção de registrar aquela ocorrência. Se ele teve a intenção, foi doloso. Se não teve, culposo. Exemplo do crime culposo, Barros. A pessoa vem aqui dirigindo seu veículo, de repente vai ultrapassar um ônibus. E já teve vários registros, já teve vários casos de a pessoa atravessar sem olhar do lado. E a pessoa realizou um atropelamento. Então, nesse delito aí, a ação aí, o condutor do veículo, ele não teve intenção de provocar a morte ou lesões corporais que sejam registradas naquela pessoa. Então o crime aí seria culposo. Agora ele tem assim, não, eu tenho a intenção, vou botar o carro por cima daquela outra pessoa. Então essa ação aí vai ser dolosa. Temos também aqui ainda, se for adulto, for situação de flagrante, e se for menor, ato infracional. Por quê? Os atos infracionais são semelhantes aos crimes, porque o menor de idade ele não comete crime, ele comete ato infracional. Já o adulto não, o adulto comete crime. Então, numa prisão ou numa apreensão, para maiores de idade é chamado de prisão, né? Para menores de idade a gente vai usar o termo, o menor ele foi apreendido. Circunstância do fato, circunscrição do fato. Está relacionado a uma circunscrição da qual a delegacia, onde o fato aconteceu, seria responsável pela sua apuração. Então a circunstância do fato aqui aconteceu em Abreu e Lima, porém o registro da ocorrência foi na delegacia de Paulista. O local da ocorrência, né? A residência, a rua, o shopping, a praça, o local abrangente onde aconteceu o fato delituoso. Então registra-se aqui o local onde aconteceu o fato delituoso. E a rua? Que rua foi? Logradouro, rua, avenida, rodovia. Então registra-se aqui nesse campo o logradouro onde aconteceu o fato. Próximo aqui, o próximo campo, a numeração da casa ou do logradouro onde aconteceu o registro da ocorrência. Aqui um dado complementar, né? Foi a sala, o andar onde aconteceu, a quadra, né, o apartamento onde aconteceu o fato delituoso, o bairro, Caetés 1, e aqui o CEP do local, caso a pessoa saiba, né? Mas hoje nós já registramos em algumas ruas, na entrada das suas ruas já o CEP daquela rua, então já facilita o preenchimento do boletim de ocorrência. Lembre-se, pessoal, o boletim de ocorrência não deva ter pressa para o seu registro. A pressa que nós temos que ter é de chegar até o local da ocorrência, na fração de minuto, a menor possível, a fim de atender o cidadão de bem naquela necessidade em que foi necessário o emprego da Polícia Militar. Temos aqui o nosso próximo campo, que é de extrema importância, onde iremos registrar aqui se a pessoa é vítima, se a pessoa é imputada, se a pessoa é suspeita, se a pessoa é testemunha, se é situação de outros, turista ou não. E um fato interessante, o fato delituoso foi praticado por um maior de idade, nós registramos o fato como sendo a pessoa que causou aquele crime, a pessoa que foi presa, como imputado. Porém, pergunta-se, se o imputado, se o suposto imputado for uma pessoa menor de idade, a gente pode arrolar ele no boletim de ocorrência como imputado? Deixa essa pergunta. O que vocês acham? Para isso, para essa resposta, nós iremos voltar um pouco. Vamos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor de idade, ele tem imputabilidade penal? Não. Se ele não tem imputabilidade penal, ele não pode ser registrado aqui no boletim de ocorrência como imputado. Barros, e agora? E a gente vai arrolar ele como o quê?
vai rolar ele como? Ou como suspeito ou como outros. Eu aconselho a registrar aqui, ou suspeito ou outros. Por quê? Porque ele não pode receber esse registro de imputabilidade penal. Se ele não tem imputabilidade penal, ele não pode ser arrolado aqui como imputado. Aí esse exemplo aqui, o imputado foi aqui a pessoa de Severino José da Silva, onde tem os seus pais aqui, né, pai e mãe, a alcunha da qual ele possui na localidade lá onde aconteceu o fato, se ele é masculino, do sexo masculino ou feminino, se ele é casado, solteiro, amaziado, viúvo, aqui é o estado civil dele. Aqui é a data de nascimento dele, o grau de instrução da qual, aqui é a idade aparente que ele possua, e aqui é a escolaridade, o grau de instrução da qual o Severino possui. Aqui o registro do documento, né, que a gente possa ter ali na hora lá, registra-se também o RG ou a CNH, caso ele seja apresentado, o órgão da qual foi expedido, o CPF, se for possível, o órgão expedidor do CPF, a Receita Federal. E a naturalidade dele. Naturalidade é de onde foi, que cidade ele nasceu. Quem nasce em Recife, a naturalidade é Recife. Quem nasce em São Paulo, a naturalidade dele é São Paulo. Quem nasce no Rio de Janeiro, naturalidade Rio de Janeiro. Aqui registra o endereço da qual a vítima aqui, né? A vítima, que é o Severino José da Silva, mora, Rua Floriano Peixoto, número 114, quadra E, Caetés 1, 753 542, dígito 123, Abreu Lima, telefone dele de contato, registrar qual a profissão dele, no caso aqui, ou a empresa da qual ele trabalha, né, como ele é aposentado aqui, qual é a profissão dele? Vendedor de cocada. Então aqui, o logrador do local onde ele trabalha, né, a rua, o endereço, as informações do local de trabalho dele. Nesse campo 5 aqui, a gente registra a altura aparente dele, aproximadamente o peso que ele possui, o registro aqui da cor de pele, se ele possui bigode ou não. Outras informações daqui a respeito do cabelo, se ele possui ou não alguma cicatriz, se tem os dentes perfeitos ou não. Muitas pessoas ignoram essas informações no registro de ocorrência. Porém, conversando com algumas autoridades policiais, alguns delegados amigos meus, informou que é de suma importância esses registros, porque muitas vezes a pessoa não sabe o nome, a vítima identificou uma cicatriz ou conseguiu arranhar aquele acusado num crime violento. Então, assim, fica registrado essas informações onde possa subsidiar a autoridade policial na conclusão do seu inquérito policial. Pronto. Iniciaremos agora o segundo campo, né, onde vamos conter as informações da pessoa que foi presa, a pessoa que é direcionada, da qual é imputada a ela a responsabilidade por aquele registro ou por aquele delito. Nós temos aqui a informação do imputado. A exemplo que nós temos aqui, registramos aqui como imputado, como sendo Leandro Gomes da Silva, onde tem aqui o registro do nome do pai, nome da mãe, o apelido dele, né, a alcunha como ele é conhecido, o mão boba, o sexo masculino, se ele é solteiro, se ele é casado, a mesma informação que contém a respeito da vítima, né, o endereço onde ele mora, a alcunha, o local de trabalho, a mesma coisa, mesma informação, né, cor de pele, peso, altura, se tem bigode ou não, se tem cicatriz, como é o cabelo dele. Algumas informações que possam ajudar a autoridade policial na identificação daquele autor daquele delito ou até mesmo na elucidação do inquérito policial. Nesse campo agora vamos registrar as informações da testemunha que foi arrolada ou das testemunhas que foram arroladas no local da ocorrência. O preenchimento é idêntico ao da vítima e do imputado ou do suspeito, né? Então preenche o nome da pessoa, o nome dos pais, a alcunha caso ele tenha, o sexo, se é casado ou não, a data de nascimento dele, as informações de RG, CPF,
o endereço da qual aquela testemunha mora, o bairro, informações cruciais, se ele tem bigode ou não, cicatriz, outras informações que sejam de importância para o registro da ocorrência na delegacia. Detalhe, pessoal, aconselho os nossos companheiros de farda, quando forem arrolar policiais militares como testemunhas, arrolem o seu endereço como sendo o endereço do quartel da qual ele trabalha. Sabe por quê, pessoal? Vamos pensar numa situação mais à frente. Você prendeu um traficante de droga altamente perigoso, você se expôs. Então, se você registra no BO o seu endereço, suas informações cruciais ali, de onde você mora, o endereço, o telefone, tudo direitinho, de repente esse boletim de ocorrência vai para dentro do inquérito policial. Então, tá suas informações pessoais dentro do inquérito policial. Depois, esse inquérito policial vira um processo crime na justiça. Na justiça, o cara vai ter, desde o início, vai ter o direito amplo à defesa contraditório. E a defesa vai ter cópia, pode requisitar cópia de todo o processo crime e está lá a informação. Então, aquela pessoa que cometeu o crime, que deu causa para que ela mesma fosse presa e você realizou a prisão dela, vai estar lá de posse do seu endereço. E já pensou se essa pessoa, por ser preso, porque você frustrou uma venda de droga, um crime que ele ia cometer, que ia ter um ganho financeiro pelo cometimento daquele crime, então você frustrou a ação daquela pessoa, e ele, para se ligar, possa querer e afrontar a sua pessoa ou alguém da sua família. Então eu aconselho que, quando for arrolar uma testemunha, ela sendo policial militar, arrole como endereço dele o local onde ele trabalha, o endereço do quartel. Tá ok? Fica a dica. E através dessa informação a gente termina o primeiro módulo da instrução.